Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Gálatas. Gálatas 5, versículo de número 19. Aqui fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas a palavra do Senhor hoje que eu gostaria de falar, irmãos, se chama glutonaria. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes. Então eu gostaria de falar uma palavrinha sobre glutonaria. O que é glutonaria? A palavra do Senhor nos fala que se chama gula. Eu quero dizer que antes de trabalharmos o conceito dessa palavra, nós devemos fazer uma distinção entre dois tipos de gula. Primeiro, existe a gula biológica, que deriva, irmãos, de uma disfunção do organismo. Segundo segundo as palavras, segundo os livros, eu quero dizer que 2% da população mundial, irmãos, ela sofre dessa doença, chamada transtorno do comer compulsivo. A pessoa não para, come. As vítimas sofrem e fazem até cirurgia para reduzir o tamanho do estômago. Recorrem a medicamentos e submetem a tratamentos rigorosos com o objetivo de diminuir o apetite e manter o corpo numa boa forma. E também existe a gula filosófica ou espiritual. Esta é a pior, porque deriva de uma opção, a opção pelo ventre. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3,19. O glutão, irmãos, ele não come para viver, ele vive para comer. Portanto, o glutão é aquele que coloca o prazer de comer muito acima de qualquer outra coisa. Para o glutão, a vida só tem sentido nos banquetes e festas gastronômicas. O pecado da gula é, portanto, comer sem necessidade, se sentir fome, comer além do limite, compulsivamente. Quer dizer, a boca nervosa. Na Roma antiga, os romanos eram glutões, inveterados. Ficaram famosos na história, entre outros motivos, pelos requintados e infinos banquetes, nos quais comiam até não mais aguentar a comida. Depois iam à janela mais próxima e colocavam para fora tudo que havia sido ingerido e voltavam para a mesa. Para quê? Para comer de novo. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fundamenta o nosso estudo. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo diz que alguns crentes daquela igreja, em vez de procurar manter seus apetites físicos sob controle, essas pessoas se entregavam à glutonaria. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Eu quero dizer que, com base no ensino bíblico da palavra do Senhor, nós percebemos que a glutonaria é um pecado, por algumas razões, entre as quais podemos destacar. A gula é pecado porque significa idolatria do ventre. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3,19. Baseado neste texto, conclui-se que a prática da glutonaria constitui-se em idolatria, pois a comida torna-se um Deus, isto é, a coisa mais importante para a pessoa. O verbo mais conjugado na vida do guloso, irmãos, se chama comer. O estômago é um Deus que precisa ser saciado. O apóstolo Pedro associa glutonaria à idolatria, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, glutonarias, bebedices e em detestáveis doutrinas, idolatrias. 1 Pedro 4,3.
Eu quero dizer que o apóstolo Paulo diz que a glutonaria é um comportamento mundano e desonesto. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos nas armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções e nem em contendas e inveja. Romanos 13, 12, 13. Eu quero dizer que no Antigo Testamento, irmãos, a glutonaria era algo tão sério que associava a rebeldia. O glutão pagava com a própria vida por esse pecado. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, 17 e 18. Eu quero dizer que nenhum cristão está proibido de participar de festas onde há muita comida. O importante é não priorizar essas coisas em detrimentos do reino. O justo tem o bastante, irmãos, para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Provérbios 13 e 25 é uma palavra que todo crente tem que gravar. Comer bem não significa comer exageradamente. E perfeitamente possível, irmãos, é perfeitamente possível comer bem aplicando-se à moderação. Os homens de Filipos, os quais o apóstolo Paulo considera como inimigos da cruz de Cristo, versículo 18, a única preocupação deles era com satisfação dos desejos carnais. O seu Deus é o estômago, são glutões. Eu quero dizer que a gula é um perigo porque demonstra um comportamento egoísta. O guloso se farta em suas orgias, enquanto que milhares à sua volta estão morrendo de fome. O rico da parábola contada por Jesus, irmãos, ele era um glutão. Enquanto ele se banqueteava, Lázaro comia o que era jogado no lixo. Lucas 16, 19 e 31. Pense sobre essa palavra. Relembre, na igreja os mais ricos antecipavam as suas ceias, enquanto outros não tinham o que comer e se passavam fome. Porque os comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. 1 Coríntios 11, 21. Está lá na palavra. O apóstolo Judas denuncia os falsos líderes que assim se comportam, pois comprometem a imagem da igreja. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos. Destes desprovidos, duplamente mortas e desagarradas. Judas 12. Observa-se, irmãos, ainda que hoje, que tal atitude está presente em muitas vidas. Não são pouco aqueles que comem além do necessário, desperdiçam comida e fecham os olhos para as necessidades dos outros. O egoísmo não é o próprio daquele que caminha com Jesus. Aliás, irmãos, o desafio é para que alimentemos, inclusive, os nossos inimigos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. A gula é um pecado porque implica em males físicos. Todos sabem dos grandes males que o cigarro e o álcool provocam no organismo. No entanto, não há a mesma preocupação com os males provocados pela falta de equilíbrio e controle alimentar. O texto da revista diz: o comer compulsível não só dilata o estômago, como provoca distúrbios cardiovasculares, eleva a taxa de colesterol e aumenta a propensão ao diabetes. A Bíblia é clara e afirma que o nosso corpo
Ele é tabernáculo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. O nosso corpo deve ser oferecido, irmãos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Porque a glutonaria é pecado. Vou repetir. Portanto, a glutonaria é pecado, pois atinge o corpo, que é propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer que na culinária do povo de Deus, irmãos, havia a recomendação para não se ingerir gordura. É um estatuto perpétuo. Será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem jamais sangue, jamais comereis. Levítico 3:17. Está na palavra de Deus. O crente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra. A cura para a gula. Há cura para a gula? Se chama moderação. A moderação se aplica a tudo na vida. Evitar exagero e ultrapassar limites. São atitudes que revelam equilíbrio e bom senso, trazendo resultados benéficos para a caminhada neste mundo. Isso se aplica à questão alimentar. É importante aprendermos duas coisas. Primeiro, o desejo de comer não é em si mesmo um pecado. É uma função física e normal de nossos corpos. Contudo, quando este desejo está fora de controle, permitimos que a glutonaria entre em nossa vida. Comer bem não significa comer exageradamente. É perfeitamente possível comer bem, aplicando-se a moderação. Eu quero dizer, irmãos, que o cristão precisa entender de que consiste o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O Senhor Jesus recomenda trabalhar não pela comida que parece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu zelo. João 6:27. Irmãos, põe na guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita, Senhor, que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Salmo 141, 3, 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.